Bom dia, tudo bem? Estamos entrando aqui para falar sobre totalidade. O que será que é essa palavra totalidade? Eu vou chamar a Marô Camargo, a minha parceira, para essa iniciativa. Vamos falar sobre totalidade hoje. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Como isso vai impactar no nosso dia a dia? Bom dia, Marô, bem-vinda. Vou receber a Marô aqui. Bom Bom dia, dia. Cris. Tudo bom? Tudo muito frio por aí, Marô? Tá frio. De manhã começa, assim, depois vai esquentando. É, ontem foi assim, mas fiquei de blusa o dia todo, viu? Tava gelado, né? E aí, vamos falar sobre totalidade? O que é totalidade, né? Você viu o post de hoje? Muito bom, totalidade. Aham, vi. Trouxe a carta da União aqui. Acho que é a mais parecida, né, que a gente tem aqui. E Então vamos lá. eu me lembrei quando eu estava fazendo a minha pesquisa, né, do doutorado, que eu entrevistei vários líderes com esse enfoque da liderança participativa, do Art of Hosting, né, que é todas essa não é só metodologia de diálogo, mas essa forma de enxergar a liderança, né, de um jeito mais de escutar todas as vozes, tal. E uma das primeiras entrevistas, o Phil Cass, que é um cara muito legal da Associação Médica de Columbus, que levou todo esse trabalho para lá, né, para Ohio. Ele falou quando a gente faz algum processo assim, né, de anfitriar conversas, de trabalhar com problemas complexos que a gente não tem a solução, né, trazer essa inteligência coletiva, a gente acessa essa, ele falou em inglês, the unbroken holiness, quer dizer, essa palavra difícil de traduzir, né, quase que essa totalidade perdida, essa unidade perdida, mas que nos une, que nos conecta e que muitas vezes é o que a gente precisa para co-criar soluções, né, para as nossas questões complexas, que não tem um especialista, um expert que vai dar a solução, né? A gente precisa incluir todo mundo para chegar nas melhores soluções possíveis, né? Mas para ter essa conversa com o outro, primeiro eu preciso ter uma conversa comigo mesmo, né, Maru? Sim, Essa totalidade é o envolvimento de si próprio com o todo. Esse olhar, né, de estar atento às questões todas que acontecem. Então, eu tenho estímulos externos o tempo todo, no diálogo, na conversa, nas trocas, e tenho gatilhos internos que podem ser construtivos ou não, né? Então, nesse passo anterior, é por isso que eu falo sempre dentro das organizações em que eu atuo, o Ken Wilber traz isso também, né? No quadrante dele que ele fala para trabalhar gestão da cultura, por exemplo. Primeiro eu tenho que trabalhar crenças, valores, pensamentos individuais. Depois eu vou para quando eu demonstro isso a partir dos meus comportamentos, isso no coletivo ele transforma uma cultura organizacional. O Peter Drucker falava assim: uma cultura pode tomar de café da manhã uma estratégia de uma empresa. não é Né? verdade. Uhum. Por isso que eu sempre convido dentro das organizações em que eu participo com um programa de gestão da cultura para a gente dar 5 passos para trás, sabe? Primeiro eu preciso, para escutar o coletivo, eu preciso escutar o que está no individual. Para escutar no individual, eu tenho que convidar as pessoas, eu quero convidar as pessoas a olharem para si próprias. Então, Uhum. quando eu tenho vários estímulos externos e dentro de mim está um turbilhão, eu não consigo olhar para dentro de mim e trazer respostas assertivas ou construtivas para aquele grupo, né? Fica o turbilhão do lado de dentro e do lado de fora, porque muitas vezes eu tô tão inconsciente de mim mesmo que eu digo
que eu estou vivendo um valor, que eu expresso aquele valor e que aquele valor é importante, mas eu não vivo o valor. Eu digo aqui que eu sou um excelente líder, querido e amado por todas as pessoas. Né? Só que no dia a dia, quando a gente vê, o que reina ali é o velho poder. E não a nova forma de pensar, a nova forma de refletir, um mindset diferenciado, mudado, alterado, olhando para o todo, olhando para o bem de todos. Esse compartilhamento mais genuíno que vem da alma, muitas vezes ele é escondido por um ego externo. Por que esse ego aparece? Porque eu acredito ainda que eu preciso me defender. Eu ainda acredito nisso. Eu não olho que lá atrás, no meu passado, quando criança, eu fui magoado, eu fui perturbado em determinadas situações, eu fui rejeitado, e que agora eu sou um adulto. E esse adulto está sendo convidado a viver uma nova história. Para viver essa nova história, é importante eu estar centrado em mim mesma, enxergar a totalidade. Enxergar o que é mais importante e fundamental para o ser humano. Para mim, em primeiro lugar, como que eu consigo experimentar esse compartilhamento, né? Onde seja genuíno e verdadeiro com o todo, se dentro de mim não consigo acessar as coisas mais importantes e fundamentais. Por isso, tem muitas empresas, por exemplo, que eu começo a trabalhar a gestão da cultura, eu começo sempre pelo autoconhecimento. E tem muitas pessoas que se assustam, falam assim, nossa, mas eu sempre vivi na dor, né? Tem alguém aqui me convidando para sair da dor. Eu não sei viver sem dor. Eu não sei viver sem competição. Eu não sei viver sem agressão. Eu não sei viver sem palavras duras. Porque isso me protege, ilusoriamente, de algo que possa me ferir. Né? Sim. Então, o convite sempre é olhar para dentro de si e ver que tem uma série de partes lá dentro brigando e conturbando todo o ambiente que está aqui, ó. Enquanto isso daqui estiver conturbado, bagunçado, o que está do lado de fora também vai estar. Então, eu como líder, se eu acredito que a competição é o melhor caminho, eu estou isolando. Se eu acredito que, olha, eu sei tal coisa, né? E a minha equipe, cada um tem o seu, tem alguns que não tem, mas sei lá, eles que se resolvam, porque cada um com seus problemas, né? Eu sou o líder, eu tenho que direcionar, tenho que trazer resultado. Espera um pouco. O resultado só virá se eu tiver uma equipe completa, total, ciente da sua totalidade, ciente de que eu e o outro somos um time. Só desse jeito eu vou conseguir trazer resultados mais consistentes e estruturados. Sem olhar para o indivíduo, poucos caminhos eu terei. Pode ser que eu tenha caminhos rápidos, né? Pode ser que eu traga resultados efetivos, mas em curto espaço de tempo. Longo tempo é mais difícil. Porque nós estamos falando de seres humanos, e seres humanos precisam de atenção, de empatia, de um olhar mais cuidadoso. Eu sei que quem é líder hoje está vivendo um desafio gigantesco, né? Tem pessoas, outro dia eu escutei uma pessoa de uma empresa, nossa, graças a Deus que eu não sou líder neste momento. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou, pobre deles, estão sofrendo demais. Porque além de tudo que está acontecendo, né, eu tenho um tsunami de situações dentro de mim, e do lado de fora também tem um tsunami de mudanças, né? E
estão sendo convidados aí a administrar essa totalidade de uma forma heróica. Então, muitas vezes eu nem consegui, tive tempo de olhar para dentro de mim, enxergar quem eu sou de verdade. E agora eu ainda preciso administrar tudo, toda essa bagunça que está do lado externo. Sim. Então, eu, Aí que é o mais importante, né? Você falou do herói, que me dá um gancho aqui para a gente mudar, né, essa ideia da liderança, do líder como um herói, para o líder como um host, né? Como um líder consciente, um líder anfitrião mesmo, mesmo que essa palavra a gente não use muito aqui no Brasil, mas esse líder que primeiro ele tem que acolher tudo que ele está passando, todas as partes. Ele tem que falar, olha, tem medo sim, tem insegurança, tem estresse, tem tristeza, tem tudo aqui. E aí ele reconhece, né, integra tudo isso, dá, cada um tem o seu lugar, é super normal que esteja acontecendo, não é nada, né, todo mundo está passando por isso. E aí sim, acolhendo nele, ele vai poder acolher nos outros. Daí fica essa esse ser inteiro, né? Esse ser autêntico, essa liderança mais autêntica, mais congruente, mais verdadeira mesmo, né? Que aí sim eu posso escutar, aí sim eu posso olhar no olho de cada um, falar como é que tá tudo bem aí na sua casa, vocês estão bem? Olha, tá difícil mesmo, mas vamos, eu tô junto e a gente vai achar uma maneira de sair dessa. Então, é trazer isso, né? Quando ele fica nesse pedestal do herói, de que tem todas as respostas, de que vai resolver tudo sozinho, já não tem condição, porque não existe, né? Não é possível nesse momento de tanta incerteza, de tanta incerteza mesmo, né? Acho que a melhor palavra é incerteza. Alguém achar que vai saber alguma coisa, que sabe fazer alguma previsão, que sabe dar alguma. Não, a gente tem que ir aí no que é melhor agora e tentando, né, ajustar conforme for possível, conforme o contexto, cada um contextos muito diferentes, né? Decisões aí muito difíceis e diferentes que cada um vai ter que tomar do seu time, com a sua empresa, com a sua organização. Mas se não tiver esse trabalho interno, com certeza vai ficar muito mais difícil, né? Vai ficar muito sabe, mais. eu me lembro. Lembra que eu comentei, né, acho que foi na última live, que Consciência, do livro do Osho, foi um grande guia para mim, um início, né, de um despertar. E eu estava no meu primeiro exercício de liderança dentro de uma empresa. Foi a primeira vez que eu tive uma equipe. E chegou um dia que, assim, era uma equipe que tinha vindo de uma liderança extremamente hierárquica, né? Eu não sei trabalhar desse jeito, faz isso, faz aquilo outro. Eu sempre pergunto, e aí, como que a gente vai resolver tal coisa? Vamos fazer isso junto, né? Como que você percebe isso daqui? Como que você constrói? E todo mundo achava que eu não era líder, né? Porque eu perguntava, eu envolvia as pessoas. Olha, você que é de recrutamento e seleção, como que você pensou em resolver tal coisa? Eu perguntava, eu era coach já, né? E teve um momento que eu percebi uma estranheza dessa equipe, porque como eles recebiam direcionamentos o tempo todo, e aí chega uma líder que envolve, que pergunta, que fala, valoriza resposta da pessoa, do liderado, né? Eu percebi uma estranheza da equipe, porque como eu era extremamente participativa, diferente da outra liderança, eles levaram um susto. E aí eu reuni todo mundo numa sala e eu falei assim, pessoal, é o seguinte, eu não vou mandar vocês fazerem as coisas. Eu não vou dizer faça isso, faça aquilo, aquilo outro. Cada um tem a sua experiência e eu vou valorizar essa experiência. Eu sei que vocês estavam acostumados numa liderança que mandava vocês fazerem as coisas, mas eu não faço isso. Eu não vou fazer porque eu vou contra a minha natureza. A minha crença é de que nós juntos podemos crescer muito mais. Eu tenho um pouco mais de bagagem, de experiência, sim, eu tenho um conhecimento grande por ter sido consultora. Eu tinha sido consultora antes e fui contratada para ser líder nessa empresa, né? Eu fui convidada e eu aceitei na época.
E eu falei assim, olha, o que eu quero é construir junto com vocês, é conhecer o que vocês pensam a respeito, porque se eu ficar ditando coisas e regras, eu sei como resolver, porque eu já fui uma colaboradora individual na área de desenvolvimento humano, organizacional, eu sei como fazer, mas eu não acho que eu sou uma pessoa com verdades absolutas, né? Então, eu quero ouvir de vocês. E a gente tinha um planejamento estratégico e eu compartilhei cada passo para cada pessoa do seu setor. Eu falei, olha, cada um vai ser responsável em fazer a sua parte e depois a gente vai sentar, vai reunir, vamos conversar e debater o que cada uma produziu, para que juntas possamos ter um planejamento estratégico adequado, né? Chegou no dia, ninguém tinha feito nada. E eu, sabendo que tinham vindo de uma escola do velho poder, do direcionamento, da hierarquia, né? Já tinha feito todo o planejamento. E porque eu tinha prazos, né? Eu tinha feito todo o planejamento de todas as áreas. Aí eu sentei em reunião e falei assim, eu quero ouvir vocês, o que vocês têm para a área de vocês, né, para esse ano que vai chegar, o que vocês planejaram, quais são as ações, quais são os direcionamentos que vocês acreditam que serem os mais acertados por essa realidade, né, que nós estamos vivendo. Ninguém falava nada. Aí eu falei assim, vocês não fizeram, né, o que a gente tinha combinado. Não, porque a demanda é muita, porque a gente sempre teve alguém que veio e trouxe o planejamento pronto e falava para a gente fazer as coisas. A gente não acha justo. Aí eu falei assim, não é justo trazer o conhecimento de vocês, que é o mais importante, a respeito do assunto que vocês conhecem. Não é justo trazer aquilo que de maior competência peculiar, né? E agora, o que a gente vai fazer? Porque eu fui sustentando isso até o final da reunião, né? Porque eu também não fiz nada. E agora? Como que a gente vai fazer? E o planejamento estava todo pronto, porque eu sabia que tinha uma certa resistência, né? Aí elas ficaram desesperadas, né? E agora? A gente não sabe o que vai, né? A gente esperava que o líder fizesse isso. Eu falei assim, mas eu sentei com vocês, eu me disponibilizei para conversar, para estarmos juntas, para vocês trazerem o conteúdo de vocês e ninguém me procurou. Isso foi o primeiro mês, né? Eu estava no primeiro mês com elas. E aí, assim, eu falei assim, tá tudo certo. Amanhã a gente vai apresentar o planejamento estratégico da área de desenvolvimento organizacional. Eu vou apresentar com as minhas ideias. Que pena, poderia estar muito mais rico se vocês compartilhassem comigo as suas ideias. E depois que eu apresentar, eu quero conversar com cada uma separadamente para depois a gente ir construindo, já que não me procuraram, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Pois é. E esse... Desculpa, Fala, posso? só para complementar, né? Eu tinha um mês de empresa. Então, existia uma resistência, eu tinha que entregar o planejamento, eu tinha que convidar a equipe a vir junto comigo, eles precisavam confiar em mim numa empresa extremamente hierarquizada, de muitos medos e receios. Então, essa foi a minha primeira jogada, entre aspas, né? A minha primeira tentativa de trazer a equipe comigo numa relação total de confiança. E nesse momento eu fui extremamente vulnerável e disse para elas assim, olha, eu quero construir uma equipe de confiança, relações de confiança com vocês. Eu não estou competindo e nem vou dar ordens aqui. Eu vou apresentar isso daqui, mas que pena. Podia estar sendo uma representação da nossa área. Depois eu quero ouvir cada uma para a gente falar de ações que vamos tomar, né? E depois foi tão maravilhoso que até hoje eu sei onde elas estão, né? Foi lindo a construção de time que nós tivemos e que a gente construiu e que a gente trabalhou numa relação de amizade tão bonita,
que eu sei aonde cada uma está. Eu sei o que elas estão fazendo e desenvolvendo, né? Pois não, Maru. Fale sua contribuição. Ah, não, é que isso não acontece de uma hora para outra, né? Essa mudança, Não, né? Essa mudança de cultura, essa mudança das relações é uma coisa, é um processo, né? Então não adianta a gente, não, de repente, né? Principalmente quando você chega, né, num lugar novo, cheio de ideias, se você vê tudo que pode fazer e pode contribuir, você se sente meio de mãos atadas, né? De falar, nossa, mas isso aqui tá tudo errado e eu tenho e poderia ser tão diferente, mas tem o tempo ali daquela equipe, o tempo ali daquela da mudança ser incorporada, ser entendida, das pessoas. É o que eu falo, né? É o aprendizado pelo diálogo. Esse diálogo requer um aprendizado, não é de uma hora para outra. Essas pessoas foram, se elas a vida toda tiveram um chefe que mandava, que fazia as coisas pronto, e que não ouvia, e que falava que tinha esse papel, né? Então, não é de uma hora para outra que isso muda, né? Tem que ser construído, tem que ser, tem metodologia, tem formas de fazer, e como você disse, né? Tem essa prática mesmo, né? Da confiança. Que a confiança não é, a gente não constrói da noite para o dia, né? É uma prática mesmo. sim, mas você tem que ter coragem Sim. para levar isso adiante, né? Porque o Uhum. meu propósito era tão forte quando ele me convidou para ser líder, né? Eu tinha um propósito tão grande, até hoje tenho essa vontade genuína, essa intenção genuína de desenvolver pessoas, e o meu olhar sempre foi com muito amor para elas, né? Uhum. Tanto que quando eu fui sair da empresa, eu chorava muito, mas não pela empresa, pelo líder, por tudo, não, por elas. Por tudo que a gente construiu juntas, né? Ao longo de 2 anos que eu fiquei com essa equipe, eu chorava muito e por amor por elas, né? E eu me lembro de um exercício que eu fiz com o meu coach na época, e ele falava assim: por que tanto choro? Eu falei: porque eu amo tanto essas meninas e é, eu não sei, né, como que vai ser, porque assim, eu brigava genuinamente por elas, né? Então, tanto que eu consegui tanto um trabalho tão bonito com elas, que uma vez uma deu uma ideia brilhante para um programa que a gente estava fazendo, e eu apliquei isso daí imediatamente, e o presidente da empresa entrou na sala e falou assim: Cris, eu vim te parabenizar pela ideia que você teve do programa Viver os Valores dentro da organização, que espetacular essa ideia que você teve, Cris, e não foi minha. E ela estava do lado. Eu falei assim: não sou a pessoa que você deve dar os parabéns, você deve dar os parabéns para ela, não é para mim. Foi ela que trouxe essa ideia. Eu simplesmente implantei. Sim. Aí ele assustou, uma empresa tão hierárquica como aquela, né? Assustou. Ah, parabéns. Eu falei assim: então, a ideia foi dela. Dê os parabéns para ela. Isso foi tudo construído ao longo de muitos anos e de abertura de vulnerabilidades e de abertura em relações de confiança. Elas sabiam que podiam confiar em mim porque eu era legítima naquilo que eu fazia, Sim. né? Eu acreditava efetivamente naquilo que eu estava fazendo e eu amava principalmente as pessoas que estavam comigo. Eu via cada uma crescendo dentro da sua história, sabe? E isso me empoderava de tal forma para estar próximo a elas. Então, quando eu falo de totalidade, é lógico que eu tenho um caminho longo ainda para seguir, né, Maru? Nós estamos aqui num mundo de descoberta, ainda existem milhões de gatilhos internos que são disparados com um estímulo externo, que quando eu olho eu falo assim: opa, quem que está respondendo aqui, sou eu ou aquela criança de 5 anos, né? Que teve que se defender e achava que isso daqui era importante, né? Nessas horas, quando a gente está num período de consciência mais consciente, mais total, mais dentro de si, e paramos para analisar aquele estímulo externo que veio e que ativou um gatilho interno, que me fez reagir com agressividade ou com me recolhendo, quem será que está falando? De quem é essa voz? É minha ou é daquela criança maltratada lá atrás, né, que teve que se defender?
É por isso que eu convidei com essa reflexão de totalidade, para a gente sair dessas fragmentos, porque nós somos seres fragmentados, né? Ken Wilber fala isso, Jung fala isso, que somos seres fragmentados, a gente não vive a nossa totalidade. Aquilo que nós temos de maior dentro de nós, que é o nosso ser integral, nós não vivemos ele. Nós estamos em algum nível, ou algum estágio de consciência na busca por essa totalidade. Alguns mais despertos e outros ainda dormindo. Nós, por exemplo, que buscamos o autoconhecimento, ainda estamos dormindo por algumas questões, né? Que vai ser eterna essa busca, vai ser eterna esse movimento o tempo todo. Então, o quanto que nós estamos querendo efetivamente estarmos inteiros nesse movimento de busca? Agora é a hora. Esse é o momento. Esse é o momento da gente aproveitar para olhar para dentro. Sim. Né? O Márcio traz algo aqui bem interessante, que eu entrevistei o professor Ari Rainsford. Eu sempre enrosco a língua para falar o sobrenome dele. Ele é um estudioso, um conhecedor incrível do Ken Wilber. E eu tive a honra de o entrevistar. E o Márcio está dizendo, ele assistiu essa entrevista, que o professor Ari diz que nós estamos alguns andares abaixo. Isso é verdade. E quanto mais a gente conhece, a gente busca, maior fica, né, esse abismo. A gente sabe que a gente conhece pouquíssimo ainda. Tem muitos andares ainda para a gente alcançar e subir, e escalar, e não dá para pegar o elevador e chegar lá, né? Tem muito ainda para se descobrir. O Rogério traz aqui: o segredo sobre fazer mudanças é não focar toda a sua energia lutando contra o velho, mas sim construindo o novo. Sócrates. Que lindo isso, Rogério! Maravilhoso! Extremamente positiva essa colocação. Sim, e assim, o que eu quero fazer? Uma mudança ou uma transformação, né? A mudança, se eu puder dar um exemplo, a mudança é assim: eu vou mudar. Aí eu tinjo meu cabelo de ruivo. Eu mudei. Transformar, eu vou raspar o meu cabelo. Eu transformei completamente meu cabelo. Eu transformei a minha pessoa. Quando eu andar na rua, eu não vou ter um cabelo vermelho, eu vou estar raspado a cabeça. Eu transformei tudo. Então, eu quero mudar ou eu quero transformar coisas que estão dentro de mim? Eu quero subir para os andares dessa consciência, desse despertar de consciência? Quero pegar elevador? Eu quero só mudar? Ou eu quero fazer uma transformação interna, de tal forma que eu crio novas conexões neurais? Porque quando eu transformo, eu busco o conhecimento, e para essa busca de conhecimento, eu transformo. As velhas conexões neurais são difíceis de serem apagadas. Mas se eu opto em ter novos hábitos e novos olhares, aquele antigo hábito ele vai ganhando uma certa atrofia. Ele vai deixando de existir, talvez. Não tem nada comprovado pela neurociência que um neurônio ou uma conexão neural, ela deixa de existir. Mas existe uma aposta aí de que a gente pode buscar por novos hábitos, construir novas conexões neurais e atrofiando aquelas que a gente não quer mais ter, né? Deixa eu ver, alguém trouxe... O Márcio traz aqui: um amigo filósofo tem a frase: se você só vê o velho no novo, o novo não existe. Cídio Lopes. Muito bonito. Adorei. Marô, tô falante hoje.
Muito bom. Deixa eu ler a carta aqui para a gente fechar, a carta da União. Acho que já 8h35. Conversa essa dá para bastante lives essa conversa, né? Podemos voltar aí no tema, né, amanhã. Mas a carta da União, ela é como fala bem sobre totalidade, né? Assim embaixo como em cima, assim na terra como no céu. A imagem e semelhança de Deus, somos todos irmãos. Compreender no nível mais profundo o significado destes ensinamentos permite a união completa e perfeita com o todo, a conexão com o universo e a liberação de preconceitos. E aqui, essa imagem aqui. Muito lindo. Lindo demais. Ontem, eu costumo visitar alguns oráculos, né? E ontem eu tirei no oráculo xamânico uma carta maravilhosa, que é do urso. E ele traz algo bastante interessante, que é para a gente só refletir. E ele diz, né, a gente está entrando no inverno aqui, quer dizer, já era para ter entrado no inverno faz tempo. O inverno é recolhimento. E o urso, ele vai lá para dentro, né? Ele vai para dentro das cavernas para se reinventar, para assimilar tudo aquilo que ele estava vivendo ali fora, e de repente ele entra numa caverna e olha quais são os conteúdos internos dele. Então eu quero te convidar hoje a ir para dentro da sua caverna, dentro do seu eu superior, e perceber quais são as transformações que você quer fazer na sua vida. Mudança é só mudar a cor do cabelo. Transformação é mudar uma conexão neural. Então, Marô, querida, muita gratidão por esse bate-papo de hoje. Não fizemos a nossa meditação. É mesmo. Mas então, uma respiração profunda, não precisa nem fechar o olho, mas só a respiração já restabelece. Então, vamos lá? Beijo e até amanhã. Beijo. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau.